está fácil cada dia mais a visão. Mas ali no telão, você pode prestar bem atenção, versículo por versículo, prestar atenção, que é necessário, irmãos, que nós prestemos atenção na palavra, para que ela possa falar nos nossos corações. Porque senão ela torna-se uma leitura, como nós podemos ouvir, comercial, qualquer coisa. É preciso que demos atenção. Bom, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a oração do Pai Nosso, como o Senhor Jesus nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso, antes de nós começarmos a treinar, ela é um modelo de vida. Um modelo de vida que agrada a Deus. A oração do Pai Nosso é o modelo de vida que Deus quer de nós. Então vamos começar a nossa leitura. Mateus capítulo 7, capítulo 6 e o versículo 9. Fala assim: vocês devem orar. São palavras de Jesus, o Senhor Jesus. Aqui não é a palavra dos apóstolos, mas sim do Senhor Jesus. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Para aí no. Vocês devem orar assim. É o do Senhor Jesus. Se você voltar atrás um pouquinho, volta um pouquinho atrás, Mateus, o versículo ali. Lá mais atrás. Então Jesus, ele estava orando. Diz a palavra que ele estava orando no lugar. E aí os discípulos vieram falar para ele. Pode voltar lá, que eu acho que é só no livro de Lucas que tem essa parte. Os discípulos vieram perguntar para ele: Senhor, como que nós devemos orar? Nos ensina a orar, como João tem ensinado os seus discípulos, ou ensinava até aquele momento. E aí Jesus começa: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Você veja que a oração, irmãos, ela vem, o Pai nosso que estás no céu. Mas ela não fala, Pai meu. Você pode notar que quando nós vamos orar ao Senhor, nós não podemos orar só por nós. Pedir só para... Eu não posso orar ao Senhor pedindo só para mim. Eu tenho que lembrar que eu estou se referindo nosso. E quando se fala nosso, você fala por todas as pessoas. Às vezes, irmãos, nós não recebemos a resposta das nossas orações, porque nós oramos a Deus só pedindo para nós. O só pedindo por nós. E não é assim que o Senhor nos ensina para orarmos. Temos que pedir para nós. Ou seja, para as pessoas, para nós no conjunto. Então, Pai nosso, que estás nos céus. Isso significa que nosso não é só Pai meu, é nosso. Que estás nos céus. A palavra céus significa porque é muito grande, é muito enorme, por isso fala céus. Até tem um dizer que existe mais que os céus, tem um céu que a gente enxerga além de nós e além para cima, os céus onde está Deus. Santificado seja o teu nome. Primeiro item, a oração tem que ser feita não só para nós, não pedir só para nós, só para mim, mas para abrangindo as outras pessoas também. É o primeiro item da oração. O segundo item, fazer a oração sempre louvando a Deus, glorificando o Senhor. A nossa oração não pode ser feita sem começarmos louvando ao Senhor, ao nosso Deus. Às vezes, irmãos, nós só reclamamos e não louvamos a Deus na nossa oração. Às vezes é isso que falta para a resposta da nossa oração. Temos que começar a nossa oração louvando ao Senhor nosso Deus. Santificado seja o teu nome. Pode ir para frente. Versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pode parar um pouquinho aqui. Temos que buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmãos? É as coisas boas e maravilhosas que tem. Mas aí você pode dizer, são só coisas materiais? Claro que não. São principalmente as espirituais. Aquela espiritualidade na nossa vida, o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus, a busca de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que procurar a conhecer o Senhor. E isso nós vamos receber lá do reino dos céus, do reino do Senhor. Nós temos que buscar as coisas do reino de Deus para a nossa vida. As coisas materiais e físicas, irmãos, são deste mundo. Mas do reino
Nós temos que buscar o que é para sempre. Por exemplo, a salvação das nossas almas, a busca do poder do Espírito Santo. Nós temos que buscar, isso vem do reino de Deus para nossas vidas. Nas nossas orações não podem ficar baseadas só em buscar o que é passageiro, o que se termina aqui, o que fica aqui nesse mundo. Mas nós temos que buscar do reino de Deus. Sempre nas nossas orações, sempre orando e buscando do reino de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Isto vem do reino de Deus para as nossas vidas. Nunca esqueça, nas tuas orações, de buscar o reino de Deus. Venha o teu reino. E aí você vê que depois, seja feita a tua vontade. Quando nós começamos a buscar do reino de Deus, as coisas do reino, aquilo que é do reino de Deus, nós começamos a ser envolvidos pelo reino de Deus e nós começamos a fazer a vontade de Deus. Amém? Ei, glória a Deus. Começamos a ter um espírito diferente, vontades diferentes, buscas diferentes, algo diferente começa a acontecer na nossa vida, porque isto vem do reino, a santidade, a santificação, a perfeição, começa a se aperfeiçoar sobre a nossa vida, e aí então começamos a fazer a vontade de Deus. Não Glória tem a como Deus. fazer a vontade de Deus se não buscarmos o reino de Deus, se não pedirmos para que venha do reino de Deus sobre a nossa vida. Se vivermos só com as coisas desse mundo, que tem muitas coisas boas também no mundo, mas que são passageiras, irmãos. Tudo que tem aqui nesse mundo, por mais que sejam boas, são passageiras. E aí nós não podemos fazer a vontade de Deus se nós só buscarmos as coisas deste mundo. E aí então seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Quando nós buscamos o reino de Deus, então começa a acontecer as coisas, a vontade de Deus, aqui na terra, como também é feito no céu. Para frente. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que significa o pão nosso de cada dia? Significa tudo aquilo que nós precisamos. O nosso sustento, o nosso alimento. Não quer dizer que é só um pão. Não quer dizer que é só fica baseado no pão. Não. É tudo aquilo que é sustento. O pão nosso de cada dia. Como diz o ditado. O pão nosso. Precisa ganhar o pão nosso. Que é o sustento em todas as coisas. E nessa parte aqui, irmão, você veja que está no terceiro item já. Primeiro é buscar por todos nós. Começar a oração louvando a Deus. Depois buscar o reino de Deus, para ser feita a vontade de Deus. Agora sim, vem o que é aqui dessa terra, o nosso sustento, as coisas que é aqui desse mundo, o pão nosso de cada dia, o nosso alimento, o nosso sustento, vestes, roupas, tudo aquilo que nós necessitamos. E aqui incluído também aquilo que nós ajudamos na casa de Deus, aquilo que nós trazemos para a casa de Deus, que nós cooperamos, para que isso seja nos dado a cada dia. Dá-nos hoje. E por que hoje? Porque o dia de amanhã, o dia de passado, já é passado. Já foi, já aconteceu. O dia de hoje que é o nosso dia, que é o dia de nós buscarmos e nós trabalharmos. O dia de amanhã não nos pertence, porque quando chegar o amanhã é hoje. Então, quando chegar o amanhã é hoje. Então, o hoje é o nosso dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Para frente. O 12. Agora aqui também outra coisa interessantíssima, irmãos. Essa oração do Pai Nosso, cada item da oração do Pai Nosso, nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que buscar, nós temos que orar e pedir para Deus. Porque se nós não tivermos todos esses itens que estão registrados na oração do Pai Nosso, nós não temos conhecimento de Deus e não podemos receber as bênçãos de Deus. Vem aqui. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. Agora vamos ter que pedir perdão. Hoje é dia de pedir perdão.
ceia. Pedir perdão para Deus. Nós temos que viver uma vida constantemente pedindo perdão para Deus. Porque nós somos pecadores. Nós fazemos pecados. Então nós temos que pedir perdão para Deus sempre. Para que Ele nos perdoe. Porque no sacrifício da cruz, lá no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que Ele conquistou o direito de nos perdoar os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então Ele nos perdoa. Mas para isso nós temos que pedir perdão. Perdoa as nossas ofensas, mas tem um porém depois da vírgula. Qual é o porém? Qual que é o porém depois de pedir perdão para Deus? O que nós temos que fazer? Dá o perdão. Fazer o quê? Perdoar aqueles que nos ofendem. Negativo, irmão, se nós não perdoar aqueles que nos ofendem, nós não recebemos perdão de Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. E por isso, muitas vezes, as coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos o porquê que não estamos sendo abençoados, o porquê que não estamos recebendo a bênção de Deus. É porque nós não estamos sendo perdoados nas nossas falhas. Porque nós não perdoamos aquele que nos ofende. Quando nós não perdoamos os que nos ofendem, Deus não nos perdoa. Vai lá, Mateus, no versículo 14 e no versículo 14. Pula lá para mim. Pois sem perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará. E o 15? Perdoará vocês. Olha aqui, ó. Está escrito na Bíblia, irmãos. Não são palavras minhas. Está escrito na Bíblia, igreja, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial faz o quê? Vamos ler alto. O Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Vai voltar lá no citável. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, o nosso Pai não dará o perdão para nós. E às vezes as pessoas não entendem o porquê tudo isso está acontecendo. É porque em nosso coração está mágoa e não conseguimos perdoar as pessoas. Aí não tem como Deus nos perdoar. A palavra de Deus não volta atrás, irmãos. São palavras de Jesus. Elas não voltam atrás. Se nós não perdoar aqueles que nos ofendem, o Senhor não nos perdoa. E fica aberto o pecado na nossa vida. E o que acontece? Nós continuamos com o nosso pecado. E ali o inimigo nos ataca porque o pecado não foi perdoado. Mas quando o nosso pecado é perdoado, então o inimigo não tem mais como nos atacar. E aí, como diz aquele versículo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmãos, quando nós recebemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas, o inimigo tem que cessar de nos atacar. Ou seja, por mais que nos ataque, mas ele não vai conseguir nos vencer. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados. E ele é acusador. A primeira coisa que ele faz, ele joga armadilha. E aí a pessoa cai na armadilha, já vou chegar aqui, cai na armadilha, e depois ele acusa a pessoa. E o pecado está em aberto perante Deus. Irmão, se você tem mágoa de alguém, perdoa. Porque o próprio Jesus disse assim, quando estava lá sofrendo todo aquele sofrimento. E olha que Jesus não tinha pecado. Ele disse assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por mais que alguém tenha te magoado, te entristecido, Senhor, tenha misericórdia, perdoa aquela pessoa. Libere perdão, para que os seus pecados sejam perdoados perante o Senhor. Vamos continuar aqui. Para frente, Mateus, o 13. E não nos deixes cair no que mesmo, irmãos? Tentação. Em tentação. Isso quer dizer, irmãos, que a tentação sempre está no nosso caminho. Enquanto estivermos aqui neste mundo, a tentação sempre estará na nossa frente. O inimigo sempre lançará tentações. Sempre. Saiba disso. Jesus passou por tentações. O diabo tentou Jesus frente a frente. Tentou Jesus lá logo que ele se batizou.
3 vezes e Jesus resistiu. Depois, lá no Jardim das Oliveiras, quando Jesus dizia: Senhor, Pai, se possível, passa esse cálice de mim. O que acontece? O diabo estava tentando ele para que ele não fosse em frente, para que ele não prosseguisse, mesmo sabendo tudo que ele ia passar, mas que ele parasse ali. Aí, então, ele cairia na tentação do inimigo. E os nossos pecados não seriam perdoados. Mas ele não desistiu e foi em frente. A tentação virá sobre a tua vida. A tentação virá sobre a nossa vida, igreja. E não é só sobre um ou outro, é sobre todos. Todos nós passamos por tentações. Tentações de vícios, tentações da mentira, tentações de erro. Às vezes dá uma mentirinha para conseguir alguma coisa ali. Irmãos, isso é tentação. Não caia nisso de jeito nenhum. Glória a Amém, Deus. irmãos? Amém. Tentações que vêm lá para conseguir algo melhor, para conseguir um emprego melhor, para conseguir não sei o que melhor, uma mentirinha ali. Irmãos, isso é tentação. Não caia nisso, porque senão o diabo depois vai estar julgando, vai estar te apontando. Isso acontece muito com os políticos. Eles caem nas tentações lá do dinheiro e depois, quando chega a hora, um monte de mentira. Mas não é só nos políticos que deve acontece com nós. A tentação está na frente de todos nós, todos os dias. Então nós temos que orar. Mas não para que o Senhor nos livre da tentação, para que o Senhor tire a tentação. Porque isso não vai acontecer, irmãos. Isso sempre vai acontecer. Atenção, homens aí que ainda são jovens. De repente, eu vi uma vez uma pregação de um pastor e eu achei muito interessante. O cara trabalhava numa empresa, ele era jovem ainda e era casado. E tinha uma moça que sempre mexia com ele, uma moça bonita, que sempre dava o maior bolão para ele. Mas tinha 2 caminhos para ele passar. Ele dizia: eu nunca vou trair minha esposa. Mas tinha 2 caminhos para ele passar. Um que passava em frente aonde aquela menina trabalhava e outro que passava em outro lugar. Mas não, ele sempre procurava passar no caminho onde que passava na frente da moça. Mesmo ele dizendo: eu não vou cair, não vai acontecer. Mas a Bíblia está dizendo: nos livra das tentações. Ou seja, não nos deixes cair em tentação. Então nós temos que orar, irmãos. Por mais que você pense assim: nunca vou trair minha esposa. Mas ore sempre, a esposa é a mesma coisa. Por mais que você pense assim: nunca vou trair meu marido. Mas sempre ore a Deus. Me livra de toda e qualquer tentações. Nesse sentido, no meu casamento, me livra de toda e qualquer tentação. No meu trabalho, para que eu não faça coisas erradas lá. Me livra de toda e qualquer tentação de mentira, de coisas assim, para que não aconteça isso na minha vida. Me dá força, Senhor, para que eu não venha cair. Não me deixe cair em tentação. Essa é uma da oração que tem que ser feita. Mas livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Se nós não cairmos nas tentações do inimigo, do maligno, o Senhor vai nos livrar do maligno. Ele vai fugir de nós. Amém, irmãos? Essa é uma das coisas que tem que estar presente na nossa oração. Aí ele termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Pois Jesus. teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então tudo que nós buscar de Deus, o reino é dele. As coisas eternas e maravilhosas na nossa vida, a perfeição, a santidade, tudo vem do reino dele. Mas é do reino dele. O poder e a glória é dele para sempre. É isso que nós temos que reconhecer. Lembre que Adão e Eva estavam lá no paraíso. Mas eles, creio, esqueceram de pedir a Deus para livrar eles da tentação. Ou não deixar eles cair em tentação. Porque eles caíram em tentação. E pecaram. Então, irmãos, na tua oração, peço para Deus isso. Porque aí o Senhor vai te dar força para você não cair nessas coisas. E para ser livre de pecados e de erro dessa forma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem. A oração começa com louvor. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas
estar reconhecido sempre em nossas orações. O louvor demonstra a nossa confiança, a dependência filial de Deus, como filhos. Como filhos, no plural, no conjunto. O reino de Deus é perfeito, santo. E tudo que nós nem imaginamos de bom, de perfeito, de maravilhoso está lá. Pedimos, venha a nós. A perfeição desse reino nos levará a fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos buscar o reino de Deus. Porque sem buscar o reino de Deus, nós não vamos poder fazer a vontade de Deus. É só com a perfeição de Deus, o amor de Deus, do reino de Deus em nossa vida, para nós poder fazer a vontade de Deus. Por exemplo, perdoar aquele que nos ofende. A pessoa nos magoou, nos fez mal, fez coisas ruins para mim, eu não perdoo de jeito nenhum. Irmãos, para poder perdoar os nossos inimigos, é só tendo o amor de Deus. Porque em nós mesmos, na nossa carne, no nosso eu, jamais nós vamos perdoar. Mas quando nós buscamos do reino de Deus, nós começamos a fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? É necessário buscar constantemente o reino de Deus em nossas vidas. Que é as coisas que vêm lá do alto. Nós queremos um dia morar nesse reino, ir para lá. Venha a nós. A perfeição desse reino nos levará a fazer a vontade de Deus. As condições, seja feita a tua vontade. O pão nosso, sustento de cada dia. Hoje, porque o amanhã será hoje. Devemos orar, pedir perdão, sempre, para nós e para os nossos semelhantes, perdoar as pessoas. Precisamos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Isso quer dizer que a tentação sempre vai estar em nosso caminho. E livra-nos do mal. A tentação virá à nossa frente. Devemos pedir força de Deus. Temos pulso firme de resistir ao diabo, então ele fugirá de nós. Eva e Adão não conseguiram vencer a tentação. E veja que eles estavam no paraíso. Eles eram perfeitos, mas eles não resistiram à tentação. Orar a Deus, pedir a ajuda de Deus, reconhecer sempre que em todo o tempo precisamos dele, porque o reino aonde queremos habitar e nos beneficiar é um dia para esse reino receber como herança do Pai. O poder e a glória para sempre é dele. Para isso, por isso, temos que sempre estar conectados em oração com Deus. Orar significa falar com Deus. E a oração, falar com Deus e fazer a nossa parte sempre. Oração é orar e ação. Amém? Sem essas coisas, irmãos, nós não podemos servir a Deus. Nós não temos condições. A nossa carne não consegue. Como Jesus orou e disse para Pedro: Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra, irmãos? Nós não estamos só em espírito, nós estamos em carne. Na nossa frente vem a tentação. Nós temos que constantemente a nossa oração nunca deve ser só para mim, mas deve ser para os outros, para aqueles que estão ao meu lado, para a igreja, para o meu vizinho, para os meus conhecidos, para os meus amigos de trabalho. A oração deve ser por todos eles. Segundo item, o louvor. Sempre que vamos orar, irmãos, por mais dificuldade que você esteja passando, por mais lutas que você esteja passando, louve a Deus. Ele merece todo o nosso louvor. Pobres e coitados e miseráveis somos nós, mas Deus é poderoso. Louve a Deus na tua oração. E ali depois, o outro item. Perdoa as nossas dívidas, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sempre pensa assim, não confie só na força do teu braço. Eu trabalho, se eu não trabalhar, não cai nada do céu por desculpa. É verdade. Mas sempre seja dependente de Deus. Nesta oração começa dizendo, Pai nosso que está nos céus.
Nós temos que ser filhos que dependem do Pai. Como um filho atrapalhado, como um filho pequeno. Porque nós somos pequenos, nós somos atrapalhados. A nossa mentalidade é pouca. Precisamos de Deus, mesmo que você trabalhe muito no teu trabalho, mas você precisa pedir a força de Deus, esclarecimento na tua mente, a tua maneira de agir com os teus colegas, com as tuas pessoas que estão ao teu lado, até mesmo com o teu patrão, no teu trabalho. Você precisa da ajuda de Deus. E conheça isso sempre, irmãos, em todos os aspectos. Depois, perdoar as dívidas, pedir perdão para Deus sempre na nossa oração. Sempre que você for orar, eu sempre faço isso à noite quando eu oro. Perdoa as nossas falhas do dia que passamos. Perdoa-me, Senhor. Sempre pedir perdão para Deus constantemente. Nunca pense, eu não errei, eu não fiz nada de errado, eu não sou falho, não faço. Nunca fale isso, porque só de falar isso, nós estamos errando. Sempre reconheça que precisamos do perdão de Deus. E aí tá, perdoar os outros também. Agora querer ser perdoado por Deus e eu não perdoo aquele lá de jeito nenhum, aí nós não vamos ter o perdão de Deus. Está escrito na Bíblia. E aí terminar a oração dizendo: Teu é o reino, Senhor. Tua é a glória. Teu é o poder para sempre. Amém? É assim que nós temos que orar, irmãos. A oração do Pai Nosso não quer dizer que nós vamos ter que estar repetindo ela direto. Repetindo toda a oração. Mas orar nesses pontos específicos. Nesses pontos específicos da oração que eu falei aqui. É um modelo de vida para que possamos fazer a vontade do Pai. Amém, irmãos? Eu quero que agora, neste momento, você coloque em pé, está passando a palavra para o pastor. Quero que você se coloque em pé neste momento. Vamos pedir. Vamos orar aqui um pouquinho. Pai nosso, Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o nosso Pai. Como filho, Senhor, nós somos dependentes de Ti. Nós somos como aquele filho que não tem maternidade. Aquele filho que ainda está aprendendo. Que ainda tropeça e cai. Aquele filho que quer estar na Tua presença, mas que muitas vezes fica angustiado e acaba caindo. Nós te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, para que nós possamos perdoar também e tenhamos força, entendimento, que precisamos perdoar aquele que nos tem ofendido. Que aqueles sejam perdoados, Senhor. Perdoa todos aqueles que nos ofenderam. Perdoa, Senhor. Perdoa, limpa o nosso coração. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Nos livra dessas tentações que nos perseguem. Essas tentações que muitas vezes levam a nós a errar. Levam a nós a fazer as coisas erradas. Livra-nos dessas tentações. Não deixa-nos cair nessas tentações, Senhor. Mas livra-nos de todo o mal. Senhor, que possamos reconhecer que só o Senhor é Deus. O reino é Teu. A glória é